E aí, pessoal, e o assunto diz respeito, neste momento, o que para mim, e essa é uma reflexão, na verdade, é a maior das contratações que um clube pode fazer. Porque ela reflete todos os anos em um processo que a gente virou, mexeu, volta a falar. E é isso que eu vou falar agora. Por quê? Por que eu estou colocando como a maior contratação? Aconteceu um episódio nesta pandemia que tudo se refletiu ou tudo se colocou em cima da dificuldade financeira dos clubes. E nada se falou, na verdade, nos investimentos que deveriam ser feitos neste momento. Em cima dessa realidade, dessa questão, se colocou muito pagar salário para grandes jogadores, investimentos em possíveis contratações, manter a estrutura, pedir para os sócios revelar. E eu não vi ninguém fazer investimento, eu não vi ninguém falar em investimento. Até que, e isso foi divulgado amplamente ontem, e hoje eu fui buscar algumas informações, a gente chega que o Grêmio não parou as obras no seu CT em Eldorado. Exatamente. O Grêmio seguiu com o cronograma de obras do seu CT em Eldorado. Qual é o clube? E vocês vão dizer, pô, lá vem o ufanista do César valorizando as coisas do Grêmio. Eu só quero que vocês façam essa reflexão. Só essa reflexão. Eu quero um clube que tenha 4 jogadores no time principal que possam ser vendidos, que tenham 23 anos. Um só no Brasil. Só o Grêmio tem. E por quê? Porque o Grêmio direcionou todas as suas questões de investimento para as categorias de base. E isso já faz um tempo. E quando a gente ouve essa notícia de um investimento do Grêmio, ou de um momento onde o Grêmio não para as obras do seu CT para manter o investimento em categoria de base, no meio da pandemia, eu não posso achar normal, eu não posso tratar isso como algo normal. Eu quero uma obra que seguiu, pois a obra do Grêmio seguiu, o investimento em categoria de base. Ah, mas aquela vez disse que ninguém fazia, o TT disse que a estrutura era ruim. O Grêmio pegou parte do valor do TT e jogou para dentro da sua estrutura de categoria de base. E segue fazendo investimento, e agora nesse momento em infraestrutura, nós estamos falando de um momento da história da humanidade onde ninguém faz investimento em nada. E o Grêmio seguiu o cronograma de obras e está lá e deve entregar no prazo uma obra que vai melhorar a sua capacidade de investimento. A gente tem que falar, a gente passa aqui falando coisa ruim. E a hora nesse momento é de valorizar as coisas boas, por que não? E quando a gente tem isso, a gente tem que valorizar. Prestem atenção nos últimos vídeos, vocês vão ver, sempre tem a questão da dificuldade, da dureza, da loucura que é, como é que vai fazer para pagar, não pode contratar. Não tem que contratar, tem que fazer isso que estão fazendo. Tem que fazer o investimento dentro da estrutura que estão fazendo, vocês estão vendo algumas imagens aí, tem que fazer esse investimento, porque é aí que está o futuro do Grêmio. Então, quando acontece isso, nós precisamos ir aqui e valorizar. E valorizar. Quantas vezes vocês já viram eu reclamar, por exemplo, dos altos salários? Eu faço isso, porque esse é o nosso dever. Muitas vezes, quando a gente não concorda, de vir aqui dizer, pô, vem cá, não pode pagar muito assim para um treinador, não pode pagar muito assim para um jogador, não pode pagar muito assim para um goleiro reserva. Agora, quando se tem, em meio a essa situação, uma notícia como essa, não pode virar rodapé de jornal. Tem que ir lá para cima, tem que ser manchete, porque esse é o futuro. O futuro é capacitar esses ambientes e melhorar a estratégia para que a gente consiga crescer e que daqui a 4, 5 anos não sejam 4, sejam 8 jogadores das categorias de base que estejam brilhando no profissional. É isso que funciona. Então, mais uma vez, a gente precisa vir aqui para refletir e colocar dentro de uma situação que não é normal. Não está dentro da normalidade dos fatos neste momento. Tudo que se discute hoje é como fazer para pagar salário de jogador. O Grêmio não só está resolvendo essa questão de salário, nós vamos falar sobre isso durante essa semana, durante o final de semana, e nós vamos continuar falando sobre isso, só que quando tu tem um ambiente onde estão fazendo investimentos para evoluir a estrutura da matéria-prima básica, que é a força do clube, o Grêmio só é forte porque teve categoria de base na sua história, nós temos que vir aqui valorizar. E me parece que essa, e eu vou repetir, é a maior contratação que o Grêmio poderia fazer, investir em categoria de base. E a prova é que a obra nunca parou. E a gente precisa vir aqui aplaudir. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Não deixe de seguir o canal.
Vamos lá, passamos de 23 e vamos seguir andando. Valeu!